Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, a gente tá ao vivo. E eu resolvi fazer o ao vivo hoje do meu perfil, porque o grupo é fechado, eu tô com dificuldade de baixar os vídeos depois lá para jogar no YouTube. Eu gosto de gravar aqui, não gosto de gravar no YouTube, todo mundo sabe muito bem. E a minha conexão, como sempre, uma porcaria, né, gente? Mas vamos lá, só caindo. Então, sobre o que é que eu quero falar com vocês hoje? Esse é um tema que eu estava pensando essa semana, inclusive a gente abriu muitas discussões, e é um tema sempre recorrente em grupos de professores e sempre me deixa chocada a forma como pessoas que estudaram sobre desenvolvimento infantil, né, acabam somando com a parcela da população que não estuda sobre desenvolvimento infantil, no sentido de apoiarem o que eles chamam de correção a partir da palmada, né? A tal da palmada que as pessoas costumam falar que é a tal da palmada que forja caráter, que é a tal da palmada que faz com que as pessoas gostem de trabalhar, que é a tal da palmada que garante que as pessoas não acabem se enfiando na criminalidade. Para mim, isso é muito mais um discurso muito arraigado na sociedade para justificar a falta de equilíbrio emocional para lidar com crianças pequenas. Para mim, pessoalmente. Por quê? Quando a gente fala em fazer com que alguém compreenda determinada questão, assuma determinado erro ou não pratique determinado erro, e essa pessoa é um adulto responsável que entende o erro, que sabe o que é um erro, que entende das próprias emoções e sabe como conter as emoções, quando a gente fala em fazer com que um adulto compreenda, a gente jamais defende que esse adulto apanhe. Jamais a gente defende que se dê uma palmada em um adulto para que o adulto compreenda que ele errou. Jamais. Mas a sociedade constantemente acredita, piamente, que crianças pequenas que não entendem das próprias emoções, que crianças pequenas que não entendem sequer as regras sociais ou o que é certo ou o que é errado, sejam adestradas. Porque, ao meu ver, educar é uma coisa muito diferente de adestrar. Educar requer equilíbrio emocional de quem educa, requer diálogo e requer acolhimento. E quando a gente fala em diálogo, muitas pessoas que defendem a agressão física, porque sim, a palmada é uma agressão física, puxar a orelha é uma agressão física. A pessoa que defende, basicamente, que defende a agressão física, ela diz que usa a agressão física porque o diálogo não funciona. Mas aí a gente se pergunta se as pessoas sabem exatamente o que é dialogar. Se as pessoas sabem, inclusive, qual linguagem utilizar para dialogar com a criança pequena. Porque, a bem da verdade, o que a sociedade sabe muito fazer é dar sermão. Então, assim, falar todo mundo sabe. Colocar uma criança frente a você e fazer com que essa criança passe meia hora ouvindo você explicar regras com a sua linguagem, do alto da sua superioridade, não é dialogar com a criança. Dialogar com a criança é se colocar na altura dela e falar com a linguagem que ela compreenda sobre o comportamento inadequado dela. Até porque a gente sabe que não existe criança inadequada, existe comportamento inadequado. E os comportamentos podem ser mudados. Uma criança que é educada a partir da palmada, ela entende a linguagem do medo. Ela não entende a regra
e ela não entende o porquê de a regra precisar ser respeitada. Ela entende que se ela ultrapassar determinado limite, ela vai receber um castigo físico. Então, o que é que a criança faz? Muitas vezes, ela foge do castigo físico porque ela tem medo da repressão, daquilo que ela está sentindo. Vamos pensar um pouquinho? Por exemplo, nós somos seres humanos dotados de emoções e de sentimentos. Nós sentimos tristeza, sentimos alegria, nos frustramos, sentimos raiva. E ao longo das décadas a gente vai aprendendo como lidar com essas emoções. A gente sabe quando está com raiva. E a gente sabe como reagir no momento da raiva. Ou seja, se eu estou com raiva, se de repente alguém na rua desencadeou em mim o sentimento de raiva, eu compreendo enquanto adulto que eu preciso me afastar da situação, que é muito mais seguro me afastar da situação, do que eu partir para cima da pessoa, para bater, para morder, para chutar, ou do que eu me jogar no chão e começar a chorar. Por quê? Porque eu sou adulto, porque eu conheço essa emoção. E muitas vezes o adulto conhece a emoção da raiva e ainda assim, aquela emoção extrapola e ele chega ao ponto de realmente partir para cima da outra pessoa. Isso, de certo modo, a sociedade entende como aceitável. Ora, se alguém te provocou, se alguém te deixou com raiva e você revidou, tudo bem. Por quê? Porque essa é uma reação natural, né? Ou comum, no momento em que se está com raiva e que a raiva extrapola o grau que a pessoa consegue controlar. Então, muitas vezes você vê duas pessoas entrarem numa discussão na rua, irem às vias de fato, e os adultos ao redor dizer, tá bem, mas também fulano provocou. Essa mesma sociedade que muitas vezes justifica o fato de um adulto acabar pulando em cima de outro adulto por raiva, não aceita que a criança o faça. Compreende? A criança não pode ter raiva. E não pode demonstrar que está com raiva. Porque qualquer motivo para a criança estar com raiva é enxergado pelo adulto que defende a agressão física como um não motivo para a raiva. Ora, a criança estava com um determinado brinquedo e ela gostava muito daquele brinquedo, queria estar com aquele brinquedo na mão e alguém vai lá e toma dela. Criança reage. Qualquer criança reage. Um bebê reage quando você toma um determinado objeto dele, que ele está ali agarrado, que ele está ali, sabe, que ele gosta. Tira a chupeta de um bebê e o bebê vai fazer o quê? Vai expressar a emoção, o descontentamento dele, ele vai chorar. Se o bebê for um pouquinho maior, além de chorar, ele vai tentar morder, ele vai apertar. Ele vai fazer de tudo para ter aquele objeto de volta. Porque a sua ação desencadeou nele uma emoção. E como seres humanos dotados de emoção, a gente reage. A gente reage. E nós adultos, embora saibamos que existem regras, embora saibamos que se nós estivermos com raiva e nós acabarmos, ainda que com justificativa, porque alguém despertou a raiva da gente, a gente acabar partindo para cima da pessoa e machucando a pessoa, a gente vai responder por isso, muitas vezes nós não conseguimos controlar essa emoção. E aí nós dizemos para uma criança de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, que ela tem a obrigação de controlar um sentimento que ela não conhece, porque senão a gente vai pegar um chinelo e vai dar no bumbum dela, porque isso aqui vai ensinar essa criança a lidar com esse sentimento que é a raiva. Não, isso vai ensinar a criança a reprimir esse sentimento que é a raiva. E ela pode passar a vida inteira sem entender esse sentimento. A vida inteira. Mas num determinado momento isso vai explodir. E é por isso que muitas pessoas acabam chegando às vias de fato. Porque não conseguem controlar um sentimento básico. Nós somos seres humanos. Nós nos frustramos. As crianças se frustram. Diante da frustração de um adulto, um outro adulto se compadece.
Diante da frustração de uma criança, um adulto diz que a criança está fazendo birra e tem que levar uma palmada. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Compreende? Por quê? Porque nós somos dotados de emoção. Quando a gente, por exemplo, está fazendo um trabalho para a faculdade, nós que somos professores, ou que somos universitários, ou que um trabalho para a escola, que estudamos, né? Ainda que seja aí, você estudou primeira série, segunda série. Você foi fazer um trabalho e você não conseguia fazer. E você não dava conta de fazer. E isso te frustrou, de alguma maneira. Isso te chateou. Isso te fez chorar. Eu tenho certeza absoluta que muita gente aqui, que está me ouvindo, que vai me ouvir depois, já chorou diante do sentimento de frustração de não conseguir finalizar um trabalho de maneira adequada, de se sentir incapaz de finalizar um texto. Muitos adultos aqui já choraram, ainda que tenham chorado escondido, ainda que tenham chorado dentro de casa, choraram. Mas se a criança chora diante do sentimento de incompetência e de frustração porque não conseguiu fazer uma tarefa de casa, muitas vezes uma mãe e um pai senta-se com o chinelo do lado e se você não conseguiu fazer o A, ou se você não conseguiu identificar esta sílaba, então você vai apanhar. Porque supostamente se você está frustrado por não conseguir fazer o dever e você chora, e eu te bater, então, no momento que eu te bato, automaticamente você aprende uma regra de não se frustrar. Mas a gente compreende o adulto. A gente se compadece, inclusive, do adulto. Se o adulto chora diante do sentimento de incompetência em finalizar um trabalho, a gente dá um tapinha nas costas do adulto. A gente avisa para o adulto que, olha, fulano, fulana, então acontece. Às vezes a gente não consegue fazer esse trabalho, né? Que tal você sair um pouquinho de perto do trabalho, mais tarde você retome, aí quem sabe você consegue. Eu te ajudo. Isso é o que a gente faz com um adulto. Mas com a criança não. Porque supostamente o adulto não lembra. Aliás, o adulto não lembra que ele foi criança um dia. Não lembra. Ele esquece. E ele pensa que criança não tem obrigação, criança não tem trabalho, então criança tem que saber fazer aquilo que o adulto manda. E isso vem muito da ideia preconcebida que a sociedade tem, que a criança é um adulto pequeno. E que a criança é uma propriedade de um pai ou de uma mãe, e que um pai e uma mãe pode fazer o que quiser com ela. Que a criança é uma tábula rasa, onde a gente vai imprimindo aquilo que a gente quer. Que a criança é uma folha em branco para ser impressa com o conhecimento do adulto. Boa noite, Amanda. Essa concepção de criança, que é arcaica, que é antiga, que não deveria ser algo que os professores acreditassem como uma verdade, ainda é bem presente nos meios educacionais. Muitíssimo presente. Embora a gente tenha curricular, que dá um conceito de criança como um sujeito histórico, um produtor de cultura. Nós temos ali uma criança que sente, que pensa, que reage. Uma criança que atua no mundo. Mas a sociedade não entende assim. A sociedade entende a criança como um bicho a se adestrar. É assim que se entende. E nem bicho a gente adestra, nem bicho a gente adestra com base na palmada. Com base na pancada. Quanto mais crianças. Teve alguns comentários que eu achei super interessante, que algumas colegas colocavam assim, mas antigamente as pessoas sabiam usar a palmada. É porque hoje a sociedade não sabe e erra a mão. Não. Antigamente
As pessoas não sabiam utilizar a palmada. Inclusive, o nosso sistema educacional ainda tem muito do ranço do antigo sistema onde se educava a partir da palmatória, a partir do caroço de milho, a partir da humilhação. Porque a questão do lidar com a criança não era só uma questão de lidar com o castigo físico. Tinha também a questão do lidar com a humilhação, com a destruição, com a tortura psicológica. E muita gente, durante muito tempo, utilizou como meio de educar uma palmatória que era para ensinar uma criança a decorar uma tabuada. E colocou as crianças em fila e toda vez que acontecia um erro, você levava uma palmada. E isso faria com que você supostamente decorasse a tabuada e no outro dia soubesse essa tabuada de cor. Então não importava se você realmente sabia a tabuada. Sabia? Não de memorizar, mas de entender os porquês, os paraquês e onde é que eu utilizo isso. Era só uma questão. Eu preciso que você me devolva esse conhecimento. Eu preciso que você prove para mim, quantitativamente, para que eu lhe dê uma nota, não para que eu lhe dê um conceito, não para que eu veja a qualidade daquilo que você aprendeu, mas que você me prove que você memorizou isso aqui. Não importa se amanhã você não vai lembrar. Não importa se você não vai saber aplicar isso na vida. O que importa é que você precisa devolver o conhecimento, porque eu tenho que colocar isso daqui num diário. E durante muito tempo se educou com uma palmatória do lado. Com a palmatória, com uma régua, com uma orelha de burro, com o caroço de milho no canto da sala, com o constrangimento. Inclusive hoje, retirar a palmatória, muita gente realmente ainda reclama dessa questão de não existir mais a palmada, e é por isso que, na cabeça das pessoas, é por isso que as crianças são como são hoje, porque elas não apanharam. Eu já acho que é por isso que os adultos são como eles são hoje, porque essa sociedade foi construída por esses adultos. Foram esses adultos que construíram essa sociedade que a gente vive. Então, se a sociedade está ruindo, não é porque há 10 anos atrás ou 20 anos atrás, a gente está discutindo a questão de que agressão física não educa, não deve ser utilizado como uma forma de educar. As pessoas dizem, mas é só uma palmada. Sim. Você nunca deu uma palmada na vida? A questão não é que você nunca deu uma palmada na vida. A questão é você entender que se você em algum momento da sua vida precisou usar de agressão física contra uma criança, é porque você estava emocionalmente desequilibrado e não conseguia lidar com o problema de outra forma. E qual é o problema? O conflito que nasce a partir de um comportamento inadequado da criança, que por muitas vezes não é tolerado por vir de uma criança, compreende? Um exemplo que a gente cita muito. Se uma pessoa vai na tua casa, um adulto, e você oferece para esse adulto um copo de suco, e de repente o copo escorrega e cai, como é que você age diante desse adulto? Você o constrange? Não, duvido. Você briga com ele? Não. Você grita com ele? Você bate nele? Não. Muito pelo contrário, você acolhe o adulto. Você diz para o adulto, poxa, acontece, né? É bem assim, acontece, não se preocupa não, é só um copo, não é nada demais, não tem problema. A gente pega uma pazinha aqui, a gente joga ali o caco, não se preocupa, vamos pegar outro copo, colocar outro suco. Se trata o adulto dessa maneira. E o adulto, ele tem uma concentração maior, ele tem uma coordenação melhor, ele consegue segurar um copo muito melhor, o copo é feito pro tamanho da mão dele. Mas se uma criança, de repente, derruba um copo, raramente você vai ver um adulto que não reclame
de a criança ter derrubado um copo. Porque é inadmissível que a criança derrube e quebre um copo. Mas o adulto pode. O adulto pode tudo. A nossa sociedade ela é intolerante com a criança. A nossa sociedade não suporta crianças. Eu acho que tem até um quê de vingança aí. Porque muita gente que foi educada dentro de um sistema em que ela apanhou muito, não aceita que outras pessoas sejam educadas e não passem pelos mesmos processos. Tem uma frase muito interessante do Paulo Freire, onde ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, no momento você está numa ponta do chicote. E no outro momento você quer estar com o cabo na mão. A sociedade ainda luta pelo direito de estar com o cabo do chicote na mão. Porque ela já esteve na ponta. E isso é como uma forma de se vingar pela infância desastrosa que eles tiveram, que acarreta em traumas emocionais terríveis, que faz com que eles olhem para notícias pavorosas acerca de maltrato infantil e digam assim, não, mas esse daí só errou a mão. Não, mas esse aí só passou um pouquinho do ponto. Toda criança que foi espancada e morta começou a apanhar com um tapinha. Foi uma palmada, foi uma cintada, foi uma varada. E isso foi evoluindo, 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 até o dia que a criança veio a óbito. As coisas não nascem assim de uma hora para outra. E muitas vezes a tortura psicológica é constante. O rebaixar a criança constantemente, o humilhar a criança constantemente. O fazer a criança perder a fé e a confiança nela mesma. O diminuir a criança. A nossa sociedade se sente muito confortável. Muitíssimo confortável em machucar crianças. Muitíssimo confortável. Então, em pleno 2021, a gente vê essa defesa pavorosa feita por professores que não deveriam fazer a defesa. A gente entende que a sociedade defenda? Entende. A gente entende que pessoas que não estudaram sobre desenvolvimento infantil defendam? A gente entende. Mas dá para entender um professor que passou 4 anos dentro da universidade estudando sobre o que é a criança, como ela aprende, como ela se desenvolve. Chegue numa rede social dessa para dizer que isso aqui é falta de surra e que eu apanhei, mas não morri. Aparentemente, para mim, muita coisa morreu dentro dessa pessoa. Fisicamente está viva. Realmente não morreu. Mas emocionalmente, tem muita coisa ali que já deveria estar enterrado, porque já morreu há muito tempo. É por isso que é tão importante hoje, quando a gente fala no trabalho com a educação infantil e na leitura dos documentos oficiais, o que é que se pede que se trabalhe? A questão da empatia, do colocar-se no lugar do outro, a questão do expor seus sentimentos, falar sobre os seus sentimentos, entender o que se sente. Se eu tenho raiva, eu preciso entender o que esse sentimento é, o que ele desencadeia em mim, como eu tenho que lidar com esse sentimento. Como é que eu vou lidar com esse sentimento se toda vez a pessoa faz com que eu reprima esse sentimento? Assim como a criança tem que aprender a lidar com a tristeza, que é necessária, com a alegria, com a frustração. Ela precisa aprender a lidar com todos esses sentimentos. Mas ela precisa saber nomear esses sentimentos, entender esses sentimentos. Compreender o porquê que ela sente aquilo naquele momento. Por que ela sente aquilo? Por que ela tem raiva? Por que ela está chorando? Por que ela está com vontade de pular em cima de alguém e bater? E por que ela não deve fazer isso?
É preciso que as pessoas tenham entendimento da regra. Que elas saibam o porquê que elas não devem ter determinada ação. Por exemplo, eu não vou ferir uma pessoa de morte, não é porque eu tenho medo da prisão. Não. Ou não apenas, pelo menos. É porque eu preciso entender. Me equilibrar emocionalmente. Entender que eu não posso tirar a vida de ninguém. Não é um direito meu. É um princípio que eu tenho que aprender. Não por medo. Quando você educa pelo medo, as pessoas acabam fazendo as coisas por medo. Até como um princípio mesmo religioso. Muitas pessoas são religiosas, mas não são espirituais. Então, existem pessoas que não traem porque têm medo de um castigo. Não é por um princípio de que eu não devo trair a confiança dessa pessoa. Não é por amor a essa pessoa que eu não devo trair essa pessoa. É por medo de um castigo. Tem pessoas que são boas ou se comportam e se acham boas porque elas têm medo do fogo do inferno. É só medo. Não é um princípio. Não é um princípio. Não é uma questão. Isso aqui é um princípio de amor. Eu respeito você, eu amo você, eu não vou me apropriar do que você tem. Não vou te roubar, não vou te trair, não vou te lesar, não vou te fazer mal, porque são princípios. São coisas construídas a partir do acolhimento dos nossos. São coisas construídas a partir do exemplo que arrasta. Medo é só medo. É só pavor. E é muito comum que uma criança que sofre maus tratos, que uma criança que receba palmadas, seja um santo frente à mãe e o pai, que imprime esses castigos físicos, mas quando estão na escola, eles aprontam o que eles podem aprontar. Na escola eles não se reprimem, porque não tem ali alguém que faça com que ele tenha medo. O medo desaparece por alguns instantes. E naqueles pequenos instantes em que ele está na escola, que o medo desapareceu, ele coloca para fora tudo que ele tem vontade de fazer. Todas as emoções que na casa dele ele não pode ter, que ele tem que reprimir, ele chega na escola e joga tudo para fora. A criança, ela apanha de um adulto, ela automaticamente acredita que pode bater em um que é menor do que ela. Ela não vai, de maneira nenhuma, bater no adulto. Ela não vai revidar o pai e a mãe. Mas quando ela chegar na escola, que ela olhar o menor do que ela vai bater. Ela vai fazer isso com o próprio irmão dentro de casa. Porque ela está aprendendo através da violência que a forma como a gente lida com o sentimento das outras pessoas, com a raiva da outra pessoa, com a tristeza da outra pessoa, é com o chinelo na mão. É com castigo físico. O exemplo continua arrastando. E para quem diz que os presídios estão cheios de pessoas que não apanharam, deveria visitar os presídios e começar a conversar com as pessoas que lá estão. Para ter uma ideia de quantas pessoas que ali estão passaram por tortura física, por tortura psicológica. Por negação de todo tipo de direito que se pode ter. Porque esses argumentos vazios que adultos utilizam como justificativa porque querem se sentir bem com a escolha que eles fizeram por esse tipo de educação, a justificativa que eles usam é falha. Não serve de muita coisa. Aparentemente, todo mundo que apanhou é um bom cidadão na cabeça dessas pessoas. E aparentemente, quem não apanhou deveria estar dentro de um presídio. Eu tô cá fora. Mãe nunca me deu um único tapa. A gente não é bom aluno porque apanha. A gente não tem caráter porque apanha. A gente não é trabalhador porque apanha. A gente pode aprender sem passar por um processo de sofrimento. Porque valores e ética a gente aprende através do exemplo.
A gente aprende a ser honesta, percebendo que as pessoas ao nosso redor são honestas e têm aquilo como um princípio, como um valor maior. E as pessoas que a gente admira. E à medida que a gente admira aquelas pessoas, a gente reproduz aquilo que a gente acredita que é algo de valor nelas. Então, se a minha mãe é honesta e preza o nome dela, estou falando da honestidade de comprar e pagar, uma das condutas do que cada um resolve fazer. Entendeu? Cada um com sua vida, cada um com seu cada qual. Mas se a minha mãe compra e paga e diz que o meu nome ele é importante e me prova isso, porque ela preza o nome dela, a possibilidade de que eu sempre compre e pague é muito maior. Porque eu estou aprendendo pelo exemplo, o exemplo está me arrastando. Compreende? Então, vocês podem justificar o tanto que vocês quiserem os maus tratos infantis, as agressões físicas. Isso só prova por A mais B que vocês não têm condições emocionais. Seja porque vocês também passaram por esse ciclo de violência, seja porque vocês passam por muitas negações que levam vocês a não terem tempo para educarem os seus filhos através do diálogo, seja porque vocês precisam de um processo terapêutico para entender os próprios sentimentos de vocês, para ensinar os seus filhos a lidar com os sentimentos deles, seja por qual motivo for. Se você não consegue educar através da acolhida e se você não consegue dialogar, pelo menos, se reconheça. Reconheça que você não faz isso com o adulto. Reconheça que você jamais bate num adulto para poder ensinar um adulto que ele não pode furar a fila. Reconheça que você jamais grita com um adulto que esbarra em alguma coisa na sua casa e quebra. Você não faz isso. Você não constrange o adulto. E por que você não constrange o adulto? Fica as perguntas. Aí você encontra as respostas. E quem sabe depois de encontrar as respostas, de analisar, você pense, eu sou um adulto, eu tenho sentimentos e eu posso ter errado na educação dos meus filhos. Errei tentando acertar, sim. Errei porque me ensinaram que essa era uma verdade. Mas a partir do momento que eu compreendo, que eu estudei, que sou professora, que sou professor, e compreendo que educação é educação infantil, e que educar uma criança se educa pelo diálogo, pela acolhida, pelo amor, pelo afeto, eu tenho que pegar essas ideias pré-concebidas e arcaicas e jogar no lixo. E mais, parar de usar Deus para imprimir castigo físico aos outros. Porque no momento que você comete um erro dentro da tua casa, tu não vai achar normal o teu marido, porque você errou, te dar um tapa na cara, para você não errar mais. Porque isso é inadmissível. E se teu marido, de repente, fez alguma coisa que você acredita que é um erro, você não vai dar na cara dele, porque isso também é inadmissível. Eu acho que a gente deveria ter evoluído um pouquinho mais para entender. Mesmo que fosse um pouquinho. Que a gente precisa dialogar. Se entender, conversar. Entender que as pessoas erram. E que às vezes elas erram tentando acertar. E que sim, tudo bem a gente errar, desde que esse não seja um erro gravíssimo, que vai fazer mal para os outros. E que quando a gente erra, a gente entende que errou, aprenda a pedir desculpas, aprenda a pedir perdão, aprenda a seguir na vida sem culpa. Lidar com as próprias emoções é uma das coisas mais difíceis que existe. É doído, é dolorido. Olhar para dentro de si mesmo e entender esse falho é dolorido. Mas é algo que a gente deve começar a fazer. Para que a gente entre nesse processo de entendimento de nós mesmos. Para que a gente pare de defender o indefensável. Até mais.